É muito comum eu receber as seguintes perguntas. Michel, o que é propósito? Ou então, Michel, eu não sei por onde começar. Como ter um propósito de vida? Bem, hoje eu vou apresentar nesse vídeo o que eu acredito que é o significado do propósito. Eu vou compartilhar com vocês também como você vai encontrar um propósito de vida. Porque eu quero quebrar um paradigma em relação às palavras propósito, sucesso. E eu quero mostrar para você que, para mim, pelo menos, na minha opinião, propósito e sucesso anda lado a lado. Então, eu quero desejar para vocês, heróis e heroínas que me seguem aqui no canal do YouTube, que escutam os meus podcasts, e agradecer por vocês estarem aqui me acompanhando, tá? Se você ainda não conhece o meu canal no Instagram, lá eu dou pílulas diárias de conhecimento sobre mindset, sobre mentalidade, sobre produtividade e sobre propósito. Hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Mas e aí? É o meu propósito ou o seu propósito? Vamos tentar encontrar uma definição que faça sentido para todo mundo. Porque muitas das vezes essa palavra propósito, ela carrega um certo peso das pessoas acharem ou acreditarem que propósito está alinhado com salvar o mundo, está alinhado com, vamos criar um fundo para salvar as baleias marinhas, entendeu? Tipo assim, é uma coisa muito distante da minha realidade, da sua realidade. Antes de a gente poder ajudar o mundo, eu acredito que a gente tem que ajudar a nós mesmos, a nossa família e o nosso ambiente, impactar as pessoas ao nosso redor. Então, eu acredito que o propósito ele tem que estar alinhado, tem que andar lado a lado com o sucesso. No meu livro, Quem Agradece Não Reclama, eu cito a palavra sucesso inúmeras vezes. E o mais importante que eu falo sobre a palavra sucesso, que eu quero que vocês definam, é que ela é individual. Ela não pode ser o sucesso que os seus pais querem para você. Não pode ser o sucesso que a sociedade espera de você. Não pode ser o sucesso de um potencial não realizado que você não deseja realizar. Tem que estar alinhado com o que você gosta, com o que você busca, com as suas ambições, com os seus reais motivações, com as suas reais motivações, com aquilo que acende a chama dentro de você. Então, levando o sucesso, tem que estar alinhado com o propósito. Por quê? É o propósito que você dá para os seus sonhos, para os seus objetivos, para as suas metas. Qual a relevância que cada meta tem na sua vida? Ela tem que estar alinhada com o seu propósito, ou seja, com algo que você tem admiração, que você tem ambição. Então, o propósito ele está muito alinhado com o individual. Eu não posso dizer para você o que é o seu propósito, qual deve ser o seu propósito, mas eu posso te ajudar a ter o conhecimento ou o autoconhecimento para identificar dentro de você o que tem que ser, qual é o seu propósito hoje. Né? O que eu gosto de fazer, quais são as minhas habilidades, o que eu tenho tesão em contribuir para o mundo, como que eu posso contribuir para o mundo através do que eu faço. E aí, no final desse vídeo, eu vou falar para vocês, eu vou dar a minha definição de propósito, tá? E ela tem, uma pegada muito forte relacionada ao que eu gosto de fazer, como eu impacto o mundo, como eu ganho dinheiro com isso, porque essa é outra objeção que eu vejo muito com a palavra propósito. É que as pessoas talvez não possam ganhar dinheiro com o seu propósito. Porque como a palavra propósito, ela está muito associada a salvar o mundo, a salvar o meio ambiente, a salvar os animais, é uma questão meio que contribuição social, parece que quando você fala sobre propósito, você não pode ganhar dinheiro com isso. E aí eu recebo a seguinte pergunta: Michel, qual é o seu propósito de vida? Meu propósito de vida? Meu propósito de vida é o que está alinhado com 5 objetivos que eu tenho atualmente na minha vida. É o que eu busco ter sucesso. O meu propósito de vida é libertar o maior número de pessoas possíveis. O meu propósito de vida é fazer as pessoas perderem o medo para que elas possam viver a vida que elas sonham viver. Mas para isso, as pessoas têm que entender que o propósito tem muito mais a ver com o desenvolvimento de uma habilidade e a execução dessa habilidade com maestria do que qualquer outra coisa. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui nesse vídeo. No livro da minha amiga Alexandra Vidal, Fui Ser Livre, ela cita o significado da palavra propósito, né? E ela explica, para mim, é a melhor definição da palavra propósito, porque o propósito não é algo que é fixo, é algo que se transforma, é algo que muda de acordo com suas ambições, é algo que vai mudar de acordo
com as suas dificuldades, as suas necessidades, os seus desejos, como que você direciona e se posiciona na vida. E, claro, também vai de acordo com como você quer impactar o mundo e como você pode ser melhor no mundo. Mas de acordo naquele momento, não precisa ser algo que foi projetado para você, não precisa ser algo que outras pessoas querem de você. O propósito tem que ser o que você acredita que é, beleza? E aí eu gosto de dar o exemplo de como minha vida eu tive propósitos diferentes, né? Como assim, Michel? Com 14 anos de idade eu fui morar nos Estados Unidos. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, minha mãe, ela trabalhava muito para bancar a casa, para me dar as condições necessárias. Ela me deu computador, ela me deu conforto, eu não tinha que me preocupar com nada, eu tinha um teto, ela me dava comida pra caramba. E para mim, aquilo tinha um significado enorme. Meu pai não fazia por mim, então eu tinha que valorizar o que minha mãe fazia. E a melhor maneira que eu podia valorizar tudo que minha mãe fazia por mim era conseguindo uma bolsa completa para a faculdade. E as pessoas na faculdade, na escola, e as pessoas na escola me falaram que se você quer ter uma bolsa completa, você tem que tirar uma nota boa nessa prova, tipo o Enem, que tem nos Estados Unidos, chamado SATs, você tem que fazer vários esportes, você tem que ser bom nesses esportes, você tem que tirar notas boas e, tipo, ficar no topo da sua classe, né? Eles ranqueiam baseado nas suas notas em qual lugar que você está na classe. Então, eu virei um aficionado. Aquilo ali virou o meu propósito. Aquilo ali se tornou a minha ambição. Então, eu estudava todos os dias, né? Era normal isso, mas eu me dedicava bastante para me tornar o melhor possível na escola, tirar as melhores notas, era meio que nerd. Nos esportes, eu sempre buscava ser o melhor. Eu fui campeão norte-americano de remo pela escola, um título que a escola não tinha ganho desde 1978, tá? Isso foi em 1996. Eu também fui capitão do time de futebol mesmo. Eu fui capitão do time de natação por 2 anos, no meu terceiro ano do segundo grau, no quarto ano do segundo grau. Eu fiquei em terceiro no estado em natação, num campeonato de 50 metros livre. Novamente, tudo isso era a minha ambição, tudo isso era meu propósito. Eu não ficava arranjando desculpas. Alcançar uma bolsa com tudo pago para uma faculdade de grande valor, era o meu maior propósito. Eu queria esfregar na cara do meu pai que eu não precisava dele. E ao mesmo tempo eu entendi que eu precisava desenvolver habilidades e executar em cima dessas habilidades. Então o propósito para mim está muito alinhado com o que você faz. Beleza? Em outra época da minha vida, eu vou dar um salto, né? Tipo, 1 ano depois que eu entrei na faculdade, eu engravidei a mãe do meu filho. Bem, acabou tudo? Parou tudo? Vou jogar tudo pro alto? Sim, eu mudei, a minha vida mudou. Eu tive que começar a fazer mudanças, eu tive que me adaptar. O que se tornou propósito naquela época? Naquela época, o propósito para mim era ser um pai melhor que meu pai, era colocar comida na mesa do meu filho, era sustentar ele, era bancar ele, era tipo, dar a qualidade de vida pro meu filho que ia nascer. Então, o que eu fiz? Eu fui desenvolver uma habilidade que ia me dar um retorno financeiro, que ia fazer com que eu conseguisse atingir aquela minha ambição, aquele meu desejo, aquele meu propósito. Então, novamente, eu fui lá, desenvolvi a habilidade de como analista de sistema, programador, peguei livros, eu não tinha um diploma ainda, eu só fiz 1 ano de faculdade. E as pessoas me falando, Michel, você vai precisar de se formar, você precisa se formar. Eu fui lá e provei o contrário. Por quê? Porque eu peguei e executei. Eu não fiquei aceitando o que as outras pessoas falavam para mim. Eu fui e criei o meu próprio propósito. Eu fui lá e criei a minha própria história. Eu fui lá e ressignifiquei as coisas. Claro, desenvolvi uma habilidade e me tornei maestro naquela habilidade. Me tornei foda naquela habilidade. Então isso é importante vocês entenderem que quando a gente está falando de propósito, na minha opinião, tá? Novamente, eu não estou pegando e olhando o dicionário. Para mim, propósito tem muito mais a ver com o que você está buscando na sua vida nesse momento e também como que você vai atingir êxito ou sucesso em relação a esse propósito, esse objetivo que você está buscando, né, na sua vida, que habilidades que você tem que se tornar maestro e como que você vai executar essas habilidades. Ou seja, quando eu falo de execução, eu falo como que você vai monetizar, como que você vai ser pago por ela. Beleza? Porque não adianta só aprender. Isso que é muito importante entender. Não adianta só você ficar aprendendo. Ah, mas Michel, eu não sei o que eu quero fazer. Por onde começar? Eu não tenho propósito.
Eu não sei por onde começar, como que eu faço? É claro, existem inúmeras formas de você criar isso. Existe o Ikigai, existe a roda da vida, existem várias ferramentas que vão te dar uma direção, que vão determinar para você talvez o que deveria ser o seu propósito de vida. Mas eu não gosto dessas ferramentas porque quem tem que definir isso é você, através de autoconhecimento, através de você definir o que você quer buscar na sua vida. Quais são os objetivos que você quer. Então, a melhor ferramenta que eu gosto de aplicar é a regra 25/5 do Warren Buffett, tá? Ele tem uma regra, e eu vou explicar ela aqui agora, que funciona muito bem no meu ponto de vista, na minha concepção do que é propósito e do que é sucesso, tá bem? Então, vamos lá. Como funciona a regra 25/5? Primeiro, você vai escrever 25 ideias ou objetivos ou sonhos ou metas que você gostaria de atingir, talvez em 2 anos, em 3, em 5. Quanto mais tempo, mais longe fica, tá? Então, hoje em dia, com a mudança que está acontecendo, rápida, dinâmica, criar metas de 5, 10, talvez seja uma coisa meio surreal para a maioria das pessoas. Criar meta em si, para uma semana, para um mês, eu acredito que as pessoas já têm dificuldade. Eu mesmo tive essa dificuldade, tá? Em 2014, eu não tinha meta nenhuma. A gente está falando, eu estou aqui em 2020, 6 anos atrás, eu não tinha metas. Eu não sabia criar uma meta SMART. Se você não sabe o que é isso, procura na internet, meta SMART. Mas eu não sabia fazer uma meta dessas, tá? Eu não sabia criar uma meta SMART. Eu não sabia o que era meta. Eu vivia a vida sem direção. Porque as metas, no meu ponto de vista, elas te dão uma direção. Ela vai te ajudar a dizer não para as outras coisas menos importantes. E é aí que eu estava. Em 2014, eu estava meio perdido. Eu estava fazendo coisas que eu gostava, mas ao mesmo tempo perdendo muito tempo com coisas que me sugavam. E me sugavam porque eu achava que era aquilo que eu queria fazer. Eu sentia um certo estímulo ou um desejo de fazer aquilo e eu não entendia por que eu acabava não terminando o que eu começava. E depois ficou claro para mim, quando eu comecei a colocar em prática o significado de propósito, que eu vou explicar para vocês agora, na regra 25/5, que se você não tiver clareza e se você não definir exatamente o que você está buscando na vida, você vai acabar gastando energia, você vai acabar fazendo tudo em várias direções. E aquilo não vai sair bom, não vai sair foda. Você não vai saber qual é a habilidade que você tem que desenvolver para você alcançar o seu propósito, alcançar o seu sucesso. Então eu percebi que era isso que eu precisava fazer, né? Criar metas e definir essas metas. E foi aí que eu comecei a definir o que eu precisava fazer na minha vida e dizer não para certas coisas que me estimulavam, né? E eu cometi vários erros ainda. E para simplificar, propósito é para mim um objetivo, ou 5 objetivos que meio que guiam o que você vai desenvolver, quais habilidades você vai desenvolver, que direção que você vai caminhar, tá? E mais importante ainda, propósito tem que estar alinhado com uma estratégia financeira. É por isso que eu falo que você tem que desenvolver uma habilidade e executar ela. Porque propósito, para mim, no final do dia, ele tem que fazer com que você tenha um ganho dinheiro, né? E é por isso que as pessoas falam, você trabalha com o que você gosta. Impacto, contribua para a vida das outras pessoas. Você só vai ganhar dinheiro se você estiver ajudando, estiver resolvendo um problema. Então vou explicar para vocês agora como colocar em prática essa regra 25/5 do Warren Buffett, né? Ele ensina para as pessoas que vocês têm que colocar no papel, escrever no papel. Dedica 30 minutos, talvez 2 horas se for necessário. Quais objetivos que você gostaria de atingir nos próximos 2 anos? E só de você estar criando essa direção, esses objetivos que você gostaria de atingir nos próximos 2, 3 anos, isso vai te dar muita clareza e vai permitir que você desenvolva um plano um plano de ação baseado nesses objetivos que vai te ajudar a entender quais habilidades você tem que desenvolver e como chegar ao seu propósito. Tudo bem? Então vamos lá. Você coloca no papel os 25 objetivos e deixa claro, tipo, pode ser entre viagens, pode ser entre o trabalho que você gostaria de desenvolver, pode ser relacionado a financeiro. Coloca os 25 objetivos no papel. O segundo passo é você ter que ordenar. Você vai classificar e
priorizar essa lista de objetivos, de desejos, do que você gostaria de realizar nos próximos 2 ou 3 anos. E aí você vai pegar e vai definir quais são os 5 mais importantes. Depois que você ordenar, você vai sempre definir quais são os mais importantes dessa lista de 25. E eu vou explicar para você por que tem que fazer isso. Porque não adianta só você falar assim, vou fazer o mais fácil, eu vou fazer... Tem que ser o que vai te deixar mais realizado, que vai te trazer retorno financeiro, que vai transformar todos os outros objetivos, que vai deixar que todos os outros objetivos se tornem mais fáceis de alcançar ou se tornem irrelevantes se você alcançar esses 5. Pensa só comigo. O importante, o que vai estar no topo, é que se você morrer daqui a 3 anos, falando de uma forma meio grotesca, você vai morrer feliz. Então a ideia, no meu ponto de vista, é você priorizar e colocar em cima os 5 objetivos que mais vão te trazer realizações, tá? Que vai fazer também com que todos os outros 20 se tornem irrelevantes ou mais fáceis de alcançar. Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Se não ficou claro, o que eu quero pedir? Deixa um comentário, faça uma pergunta, vai no meu canal do Instagram e me manda uma pergunta lá, interage comigo, porque eu estou sempre ajudando as pessoas a perder o medo de executar e desenvolver esse hábito de ter um propósito, de ter metas e conseguir realizar os seus sonhos. Então, o terceiro passo é escolher os 5 mais importantes. Então, depois que você priorizou a lista, você colocou os 5 mais importantes no topo, né? Você vai escolher 5 desejos que você colocou nessa lista. Esses 5 que você coloca lá no topo, eles serão meio que um mapa ou a direção que você tem que ir. Eu vou dizer um mapa. É um mapa que você vai construir nos próximos anos. Basicamente, agora você sabe onde você quer chegar, baseado nesses 5 objetivos, e aí você vai começar a desenvolver habilidades, você vai procurar meios para alcançar aqueles 5 objetivos. Tá bem? Michel, mas e os outros 20 desejos? Então, excelente pergunta. Os outros 20 desejos, eles, na realidade, são as suas maiores distrações. São para eles que você tem que dizer não. Porque realmente você quer realizar aquilo, mas eles não são os mais importantes, eles não são os mais urgentes, eles não vão te trazer a maior gratificação. Então, toda a energia e todo o tempo que você investe nesses outros 20 é tempo que você está deixando de investir no que é mais importante para você. E para mim, isso que é propósito. Eu espero que isso fique claro para você que isso é propósito também. Porque na vida, o propósito vai mudando. Eu olho para trás, eu olho para o meu passado, eu olho para a minha evolução como homem, como gestor, como businessman, como o pai que eu fui. Foi mudando. Eu não sabia que com 41 anos eu estaria gravando um vídeo aqui para te explicar o que era propósito. Eu nunca pensei nisso, né? Mas eu sei que hoje isso tem uma grande relevância. E eu vou te explicar. Vocês não fazem noção por que eu gravo vídeos aqui para vocês. Qual é o meu propósito? Acho que algumas pessoas sabem que eu quero me tornar presidente do Flamengo. É um objetivo de 8 anos, talvez um pouco mais, mas para mim eu acredito que eu vou conseguir daqui a 8 anos. Quais são as habilidades que eu preciso para me tornar o presidente do Flamengo? Essas são as perguntas que eu comecei a fazer em 2014. E é por isso que eu comecei a aprender a como gerir pessoas. Eu passei a querer conhecer melhor os comportamentos das pessoas, como que eu posso adaptar baseado no perfil delas. E é por isso que eu faço o que eu faço hoje em dia, né? Eu consegui ter melhores relacionamentos por causa disso. Eu melhorei os relacionamentos com meu filho, com a minha esposa. Eu me casei, eu não acreditava que eu queria casar. Então eu me casei, eu vivo uma vida a 2 que era, na minha concepção, algo impossível. Eu nem queria fazer. Eu tenho melhores relacionamentos com meu pai, com a minha mãe, e eu lido muito bem, eu consigo gerir pessoas de uma forma muito eficaz, de uma forma que elas se sentem felizes trabalhando para mim. Então isso era um dos passos que eu acreditava, uma das habilidades que eu acreditava que eu precisava desenvolver para me tornar presidente do Flamengo. Novamente, propósito, né? Eu tenho uma direção, eu sei onde eu quero chegar, quais habilidades que eu preciso desenvolver. Eu tinha um medo enorme de gravar vídeo. Eu tenho ainda um medo de falar
lá no Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo é o encontro dos conselheiros do Flamengo. E inúmeras vezes, quando eu tive que me levantar para falar em público, falar na frente deles, eu tremi, minha voz gaguejou. E eu falei, isso não pode acontecer, porque quando eu me tornar presidente do Flamengo, eu vou ter que dar entrevista para milhões de brasileiros. O presidente do Flamengo é quase como o presidente do Brasil. Então imagina só, coloca na cabeça de vocês, por que será que eu sou blogueirinho no Instagram? Por que será que eu estou aqui gravando um vídeo para vocês falando sobre propósito? Sabe por quê? Porque eu acredito que isso vai melhorar a minha habilidade de me comunicar com o público. Na época que eu for entrevistado, quando eu tiver que dar palestras, quando eu tiver que falar na frente do Conselho Deliberativo, quando eu tiver que falar para os outros conselheiros, quando eu me tornar presidente do Flamengo, isso tudo vai estar lá, vai fazer parte disso. E vocês estão fazendo parte disso. Mas eu estou desenvolvendo uma habilidade. Né? E eu estou executando em cima dessa habilidade. Não tô só a forma que você aprende a habilidade é executando, né? E eu acredito naquilo que eu falei. Propósito é isso. E essa ambição e esse desejo diário de me tornar uma pessoa melhor é o que me dá um propósito. Na realidade, o que acontece quando você tem um propósito é que você acorda com sangue no olho todos os dias. O que é acordar com sangue no olho todos os dias? Você acorda com mais vontade de aprender mais, de desenvolver as habilidades necessárias para você alcançar os seus 5 objetivos, os seus 5 desejos. Você está sempre buscando e você está sempre aprendendo cada momento, tá? Com cada momento. E aí existe um grupo de pessoas que acreditam muito que eu sou um cara motivacional. E eu sou mesmo, eu acredito em ser positivo. Eu acredito que é possível ser feliz fazendo o que você, trabalhando com o que você ama. Mas isso não é o suficiente. Por exemplo, não adianta você ler livros de autoajuda, ler livros sobre propósito, ler livros sobre bem-estar e você não executar o que está sendo ensinado no livro. Né? Porque o que acontece quando você lê um livro desses? Ele te faz se sentir bem por 60 segundos. Mas depois você esquece e você volta a ser quem você é. Você precisa executar o que está sendo ensinado no livro de autoajuda. Não adianta você entrar no meu Instagram, assistir esse vídeo e depois não colocar em prática o que eu estou falando. Você vai sair daqui motivado? Vai, porque eu te passo essa energia, porque você acredita no que eu falo. Mas não adianta nada se você não executar. E a mesma coisa acontece quando eu faço postagens no Instagram, que eu faço aulas no meu canal do Instagram também. As pessoas se sentem felizes? Sim. As pessoas se sentem positivas? Sim, também. Mas felicidade e positividade vai pagar suas contas? Não acredito. Então, qual habilidade que você tem que desenvolver? Propósito para mim é você desenvolver uma habilidade que está alinhada com uma estratégia financeira. Não pode abrir mão disso. Eu já expliquei o que acontece quando a pessoa tem um propósito de vida. Mas eu vou me aprofundar ainda mais sobre isso, porque eu acredito que é o que vai fazer você entender na raiz o que está impedindo você, por exemplo, de terminar um projeto. Tá? Porque você, na minha opinião, você ainda não teve clareza sobre o que você precisa fazer. E para mim, propósito tem que estar claro, tem que ter um significado importante. Né? Vamos lá. Você definiu, você tomou uma decisão de quais são os 5 objetivos ou desejos que você quer realizar nos próximos 3 anos. Beleza? Você fez isso. Agora, você precisa de um plano para isso. Você precisa desenvolver habilidades para isso. Essas habilidades é que vão te ajudar a alcançar o seu propósito. E que não tem problema. Quando você alcançar esses propósitos, esses 5 propósitos, você pode mudar de propósito. Eu já mudei. Meu propósito foi conseguir a bolsa, foi ser o melhor pai possível, foi me mudar para o Brasil, foi ser jogador de poker profissional, depois foi ser um excelente gestor, ganhar dinheiro com isso, viajar o mundo. Esse foi o meu propósito, ele vai mudando. Hoje eu sou casado, hoje o meu propósito é outro. Né? Então as coisas vão mudando. Você não tem que se apegar a isso, só que você tem que se apegar ao autodesenvolvimento. Você tem que se apegar e ter uma direção para onde você quer ir. E o propósito vai te ajudar com isso. Então, ter essa clareza vai te ajudar a acordar todos os dias executando mais, fazendo mais por você, desenvolvendo habilidade. Você não vai desistir com tanta facilidade, porque agora tem uma relevância, tem uma importância maior para você atingir esses resultados, esses objetivos. Eles não são apenas metas escritas num pedaço de papel. Eles fazem parte de quem você vai se tornar. Eles fazem parte da pessoa que você quer ser no futuro.
ok? Então, para mim, então é por isso que propósito e sucesso, eles estão bem alinhados, porque no meu ponto de vista, ambos estão relacionados a autodesenvolvimento, a autoconhecimento. Ou seja, você tem que desenvolver habilidades, você tem que se conhecer melhor e você tem que trabalhar, executar em cima disso numa direção. Heróis e heroínas, ó, deixa um likezinho aí se você já gostou do vídeo. Por último, eu vou explicar para vocês o que significa viver por um propósito. Na realidade, tudo que eu falei nesse vídeo já vai te ajudar a entender isso. Mas eu quero meio que direcionar você para cada assunto que eu falei. O que significa viver por um propósito? Primeiro, não pode ser o propósito de outras pessoas, tem que ser o seu, tem que ser o significado que você dá. Tá? Segundo, o propósito é desenvolvimento de uma habilidade que vai ajudar você a ganhar dinheiro, que vai ajudar você numa estratégia financeira, tá bem? Para mim é isso. Terceiro, sucesso e propósito andam lado a lado. Uma pessoa bem-sucedida, ela está realizada, ela faz o que ela gosta, ela ganha dinheiro, ela entende como ela contribui para o mundo. Isso tudo, para mim, é uma definição de propósito. E até vou descrever para vocês o que eu acredito que é o propósito. Você viver o seu propósito é aprender a ganhar dinheiro, fazendo o que você gosta, contribuindo para as pessoas ao seu redor e o mundo ao mesmo tempo que você está realizando os seus sonhos. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho e vamos lá, galera. Um grande abraço.